Olá, ouvinte, internauta, você, mais uma vez, um bom início de semana, uma boa segunda-feira. O movimento nas ruas e avenidas de médias e grandes cidades do Ceará é bem maior na manhã desta segunda-feira. O frenesi no trânsito e as cenas com mais gente circulando são fruto de uma nova etapa da reabertura das atividades econômicas. O governador Camilo Santana anunciou a ampliação dos horários para funcionamento de diferentes atividades do comércio e da área de serviços, mas é importante para você, ouvinte internauta, que as normas sanitárias não sejam relaxadas. Ou seja, os cuidados que cada um de nós vem adotando precisa continuar para que não sejamos alvos da Covid-19. Começamos a semana, jornalista Beto Almeida, alimentando a esperança de que, com a redução no número de internações e mais pessoas vacinadas, o sonho da volta à normalidade da vida vai sendo ainda mais alimentado. Jornalista Beto Almeida, bom dia! Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos nossos ouvintes. O estado do Ceará, Luzenor, entra a partir de hoje, segunda-feira, e pelos próximos dias, numa nova fase de reabertura do comércio e de serviços, agora se ampliando também para os fins de semana, porque até então nós vimos com aquelas regras mais flexíveis durante a semana, mas durante os sábados e domingos permanecia aquele regime mais restrito, de lockdown mesmo. Agora não. Barracas de praias, restaurantes e outros serviços vão poder funcionar também nos próximos fins de semana. E aí, Luzenor, ontem à noite o governador Camilo Santana, inclusive, foi às redes sociais lamentar e criticar a ocorrência de muitas aglomerações que ainda estão ocorrendo em nosso estado. E ele usou da seguinte expressão: muita gente continua se contaminando e continua morrendo no estado por desrespeitar as regras mínimas de convivência nesse processo de pandemia, Luzenor. Você fala num sopro de esperança que todos querem com essa reabertura gradual do comércio se ampliando a cada semana, mas que isso, naturalmente, Luzenor, depende do comportamento agora de cada um. Parece cena repetida, discurso já enfático ou menos até desgastado, vamos dizer assim, mas o próprio governador relatou, por exemplo, que no sábado, 1º de maio, grupos de pessoas se aglomeraram na Praia do Futuro, houve episódios também na Barra do Ceará, na Praia de Iracema. Ainda na sexta-feira a polícia teve que encerrar uma festa clandestina com 30 pessoas aqui na minha terra, Horizonte, Luzenor. O que é injustificável, o que é realmente preocupante, como diz o governador, com estas cenas se repetindo em pessoas nesses episódios sem máscaras, com informações que destoam completamente das recomendações sanitárias de distanciamento social mínimo. Então você fala em sopro de esperança, mas o que nós podemos ter, infelizmente, é um retrocesso, porque na realidade a situação não está fácil. As pessoas estão achando que com essa abertura gradual das atividades, os casos de Covid no Ceará deram uma trégua. Não deram, Luzenor. O cenário epidemiológico continua complicado. O próprio secretário de Saúde, Dr. Cabeto, fez questão de registrar isso na sexta-feira, quando anunciou as novas regras, reconheceu que não tem sido fácil, que o pior dos mundos é ter de retroceder, e que na análise desse cenário, algumas regiões aqui do nosso estado ainda tem problemas críticos. Tanto é que o governador Camilo Santana, Luzenor, está dando apoio para aqueles municípios que, olhando para a sua realidade, decidam endurecer ainda mais as regras do jogo. Então é isso. Não estamos em situação fácil. As coisas continuam tão difíceis quanto antes. E se ninguém ajudar, a gente pode ter um retrocesso nisso. Se na área privada as escolas ampliam o número presencial de alunos em sala de aula, não há, nesse momento, horizonte para a volta das atividades na rede pública de ensino. As entidades que reúnem servidores da educação se recusam a voltar ao trabalho presencial sem a vacina contra a Covid-19. As pressões levaram gestores municipais a pedirem à Frente Nacional dos Prefeitos que interceda junto ao Ministério da Saúde para a inclusão dos profissionais da educação nas prioridades da imunização.
As informações com Carlos Silva. A Frente Nacional de Prefeitos, FNP, faz gestões junto ao Ministério da Saúde para a inclusão dos profissionais de educação no cronograma prioritário da vacinação contra a Covid-19. Os prefeitos relatam dificuldades para a retomada das aulas presenciais sem uma ampla imunização dos servidores da educação. Os municípios não conseguirão abrir escolas se o professor não estiver vacinado, afirmou de forma resumida o presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, Edivaldo Nogueira, ao relatar as informações que chegam à entidade sobre a mobilização dos professores pela vacina. Aqui no Ceará, o governador Camilo Santana recebe relatos semelhantes e há um mês pediu por meio de audiência virtual ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que a vacinação contra a Covid-19 fosse antecipada para os profissionais da educação. O movimento da Frente Nacional dos Prefeitos é deflagrado no momento em que vários estados relaxam as regras de distanciamento social e aumenta a presença dos estudantes nas aulas das redes particulares. A rede pública, porém, ainda não tem calendário para o início das aulas presenciais e antes dessa programação, os professores pregam aviso que retornam ao trabalho somente com a vacinação. Com informações dos bastidores políticos para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. A partir desta segunda-feira, jornalista Beto Almeida, as escolas particulares passam a ter mais estudantes na sala de aula. Instituições de ensino superior, também da área privada, retomam as aulas presenciais nesta terça-feira. E na área pública, não há qualquer sinalização para os alunos voltarem às salas de aula. Temos duas realidades distintas, jornalista Beto Almeida, e um fosso que se constrói com consequências imprevisíveis para os estudantes da rede pública. Enquanto na área privada, os alunos recebem conteúdo e mesmo com todos os contratempos avançam no aprendizado, os estudantes das escolas públicas enfrentam ainda mais déficit na incorporação de conhecimento. Ou seja, Beto Almeida, eu falo sobre consequências imprevisíveis no aprendizado de quem depende da escola pública, mas é bem previsível que será colhido a médio e longo prazo em função do presente que estamos enfrentando na área educacional do serviço público. Esse fosso entre os alunos da rede pública e os da privada, Zenor, sempre existiu. Agora, naturalmente, é muito mais preocupante com a Covid, porque demonstrou a fissura maior, a fissura social que existe entre quem tem condições mínimas de acompanhar, por exemplo, aulas no sistema virtual, daqueles que nem sequer dispõem de um telefone, ou mesmo quando tem telefone, não dispõem de uma conexão de internet boa para fazer esse tipo de acompanhamento das aulas. Mas o que preocupa mesmo aquilo, no meu entendimento, é a questão de que não avançamos num ponto que é decisivo, que é a imunização de professores e servidores da educação no nosso país. E aí sim, as coisas começariam a entrar nos eixos, porque não dá para ter segurança de retorno às aulas sem que haja a garantia de vacinação desse público. As escolas privadas estão retornando, inclusive anunciando, por exemplo, entre medidas adotadas, apenas a ocupação de um espaço mínimo, opção, por exemplo, por ocupar espaços também abertos e não apenas as salas de aulas fechadas. Mas olha, Luciano, isso ainda assim fica a cargo e risco de cada pai decidir qual é o melhor momento de retorno dos filhos. Eu quero dizer o seguinte, que essa resistência dos professores da rede pública de ensino tem sido até mal interpretada, como se os professores públicos da rede pública fossem preguiçosos, que não quisessem voltar a trabalhar, e não é nada disso. Se os professores da rede privada também tivessem, Luzenor, a garantia do emprego, eles com certeza optariam por não voltar enquanto não estivessem todos imunizados. Infelizmente, eles estão dentro de um sistema privado e ali manda quem paga, manda quem pode, obedece quem tem juízo.
E aí é o seguinte, mas são os professores da rede pública que estão nessa linha de defesa de, primeiro, exigir a completa vacinação deste público para retornar à sala de aula. Então, a partir disso daí, Luciano, é que pode se discutir qualidade do ensino, prejuízo causado pela pandemia. Sem isso, eu acho que é até irresponsabilidade e crueldade, por exemplo, cobrar e tratar e jogar essa responsabilidade sobre boa parte dos servidores, os professores que são da rede pública. Porque no fundo, o discurso é esse. Eu tenho ouvido e visto muito isso por aí, sabe, Luciano? Então, é bom que a gente tem que repor esse debate no seu ponto certo. Os professores da rede pública estão corretos. Precisam voltar às aulas. Os alunos precisam voltar a estudar, mas voltar com segurança. E segurança só se dá com vacina. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, o INSS amplia o cerco a benefícios irregulares e em 2021 a meta é economizar 2,5 bilhões de reais com a suspensão de pagamentos indevidos. Olá, ouvinte internauta, estamos de volta aqui no bate-papo político. As pressões, as cobranças e a ameaça de demissão em massa na área da construção civil, em função do corte no orçamento do programa Minha Casa Minha Vida, podem levar o Congresso Nacional a recompor o orçamento da União em 2021. Nessa recomposição, entram, além das verbas para a área habitacional, recursos para o IBGE, que é o órgão responsável pela realização do Censo 2021. Carlos Alberto. Após pressões e cobranças, deputados federais e senadores se articulam com o governo federal para a recomposição do orçamento da União de 2021. A iniciativa é uma tentativa de garantir recursos para o programa Minha Casa Minha Vida, hoje denominado Casa Verde e Amarela, e também para a realização do censo. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, admitiu que o Congresso Nacional deve recompor cortes inadequados no orçamento feito pelo governo. Lira sinalizou que os investimentos no Minha Casa Minha Vida, por exemplo, devem ser garantidos por meio de votação nesta terça-feira de projeto de lei. O deputado também sinalizou que verbas para o censo e pesquisas com vacinas devem ser consideradas. Após cortes no orçamento, o governo estuda a forma de encontrar recursos e, assim, viabilizar obras para atender aliados políticos. O projeto de lei a ser votado terá também readequação de alguns cortes que foram feitos para pesquisas de vacina, para o censo e para outros serviços essenciais. Os recursos destinados ao IBGE, órgão responsável pelo censo, foram retirados da proposta orçamentária pelo Congresso Nacional. A votação do projeto de lei gera expectativas para o setor da construção civil, que teme demissões neste mês de maio com a suspensão das obras do programa Minha Casa Minha Vida. Com informações do Ceará agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. A aprovação pelo Congresso Nacional e a sanção do orçamento da União pelo presidente Jair Bolsonaro deixaram uma verdadeira cratera na realização de programas e ações do governo federal que têm implicação direta na vida da população. Os dois exemplos mais diretos nesse momento são exatamente o programa habitacional, hoje denominado Casa Verde e Amarela, e a realização do Censo 2021. A tesoura, nos recursos destinados à construção de imóveis para a população de baixa renda e para a realização do censo, abriram uma guerra e as pressões para a reversão desses cortes, talvez, jornalista Beto Almeida, deem resultados. Primeiro, o governo promoveu cortes no orçamento e agora estuda a forma, de encontrar recursos para poder viabilizar essas obras para atender principalmente aliados políticos. É por isso que há essa previsão aí de que amanhã, terça-feira, o Congresso possa recompor esses cortes que o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, está dizendo que foram inadequados. Ora só, inadequados? Eu acho, Luciano, que eu nunca vi uma peça orçamentária tão demorada, tão picotada e tão mal feita quanto essa. Você simplesmente zerar recursos para o censo, para a realização do censo, que há 10 anos não é realizado, que já está atrasado, que era para ter sido feito no ano passado, e simplesmente, Luciano, liquidar
a realização de moradias da faixa 1 desse programa, que ganhou um nome bonito, Minha Casa Verde e Amarela, que era prioridade do governo federal e que nesse momento está aí ameaçado de tudo. Então é o mínimo que os deputados têm que fazer, é esse esforço para abrir espaço para criar investimentos nestes dois programas. Não dá para você imaginar, por exemplo, Luciano, que não houvesse reação. Então vai ser votado amanhã, pelo menos essa é a perspectiva, né? Um projeto de lei que faça a readequação desses cortes que foram feitos, tanto por Minha Casa, né, como também para essa questão do censo e até dinheiro para pesquisa de vacina. Porque foram todos, a tesoura correu solta aí, como se diz. E o governo, Luciano, percebeu a mancada que deu, porque isso repercutiu mal. Mas não repercutiu mal só perante a população, não. Repercutiu mal com os aliados, inclusive os aliados que ele precisa ter dentro das duas casas legislativas, dentro da Câmara dos Deputados. Então, é correr literalmente atrás do prejuízo. E é bom que se diga que essa questão do censo em específico, olha, não é só por uma questão de o governo ter caído em si. Há uma determinação do Supremo Tribunal Federal obrigando o governo e a equipe econômica a encontrar a verba, seja lá de onde for, para bancar o orçamento o censo, né, o orçamento para o censo do país ainda neste ano de 2021. Isso é fato, Luciano. O governo federal, na tentativa de reduzir despesas, mira o corte de benefícios do INSS que apresentam irregularidades. O pente fino permanente e a prova de vida podem levar o INSS a economizar em 2021 mais de 2 bilhões e 500 milhões de reais. As informações com Sátiro Salles. O aperto nas contas do governo federal em 2021 vai provocar cortes de benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. A Tesoura atingirá benefícios sob suspeita de irregularidade. O desafio para cumprir a sua previsão de gastar 707 bilhões de reais com a Previdência faz o governo federal estimar cortes da ordem de 5,7 bilhões de reais em despesas do setor em relação ao que o próprio governo havia previsto. Pelas projeções da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, 2,5 bilhões de reais serão oriundos do cancelamento de pagamentos de diferentes tipos de benefícios. A maior parte, quase 1,9 bilhão de reais, será obtida com cortes realizados por meio da prova de vida e do Programa Especial para Análise de Benefícios com Indícios de Irregularidades, que é o pente fino contínuo que o governo já vinha passando em aposentadorias e pensões. E mais, o governo federal também prevê cancelar 591 milhões de reais em pagamentos de auxílios-doença e aposentadoria por invalidez por meio do PRB, Programa de Revisão de Benefícios por Incapacidade, que é um tipo de pente fino voltado para estes benefícios. Com informações dos bastidores da Previdência Social, para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. O INSS mantém uma força-tarefa que é permanente para realizar com frequência o pente fino nos benefícios que apresentam indícios de fraudes e irregularidades. O Tribunal de Contas da União, TCU, faz recomendações para o governo federal aperfeiçoar os mecanismos de fiscalização e, assim, evitar o desperdício do dinheiro público. E na área previdenciária, jornalista Beto Almeida, a tesoura está sempre bem amolada, bem afiada. Está na lei, Luciano. O INSS tem de fato o direito de rever os benefícios concedidos que apresentem algum tipo de irregularidade. Então essa questão do pente fino pode de fato resultar no cancelamento de aposentadorias e pensões, e isso pode ocorrer por diversos motivos. Agora, quando é que isso, qual é o papel, vamos dizer assim, que a gente tem que discutir aqui, qual é o papel do aposentado, do pensionista, primeiro de tudo, para se preparar para uma situação como essa, é manter o endereço atualizado. Vai lá naquele programa lá do meu INSS ou liga. Se o seu endereço não estiver atualizado, Zenô, aí complica. Você sabe por quê?
Porque, na realidade, o segurado que começa a passar por esse pente fino, que começa a ser investigado, a primeira providência do INSS é alertá-lo de que ele está sob investigação da Previdência Social. E aí dá um prazo, tá certo? Para ele apresentar sua defesa prévia. Agora, se ele está com seu endereço desatualizado, Zenor, ele não vai ser notificado. Se não sendo notificado, ele só vai descobrir muitas vezes que está com esse problema quando a aposentadoria é suspensa. A aposentadoria sendo suspensa, Zenor, aí você entra num outro ciclo de desgaste, de tempo maior para recuperar isso. E normalmente o INSS costuma fazer isso lá, ou quando você vai ao banco, aí ele tem lá, quando você puxa no caixa eletrônico, né, para receber, que sai lá o comprovantezinho lá, tá lá dizendo que você está sendo notificado para apresentar a defesa. Ou no próprio portal Meu INSS, ou também recebe por mensagem no celular, ou até às vezes uma carta simples. Mas tudo isso você precisa estar com os seus endereços atualizados. O endereço mesmo de casa, o endereço de e-mail, o telefone atualizado. Então, cuide disso, porque isso é ponto pacífico. A outra coisa que eu às vezes me questiono muito, e a gente se bate muito nisso aqui, Zé, é como o INSS é veloz. Aí ele é rápido, não tenha dúvida, para cortar benefícios. Aí fala-se em fraudes, por exemplo. Dizendo, as maiores fraudes que acontecem, que eu vejo, é o seguinte: é quando o aposentado falece, que os familiares às vezes continuam recebendo por 1, 2 meses, até que o cartório faça aquela notificação da morte da pessoa, e quando vem o cruzamento de dados, aí isso é automático. Então não é que haja assim, essa fraude tão exagerada, não. Eu acho que muita fraude acontece hoje, e ninguém enfrenta, o próprio INSS não enfrenta para valer, por exemplo, nas aposentadorias que são concedidas hoje às filhas de militares. Sabe por quê? Elas, por exemplo, burlam a legislação. Você sabe que para receber o benefício do militar, por exemplo, a filha do militar não pode casar. Só que não pode casar, mas ela não oficializa essa união, mas na prática ela vive com o seu companheiro, na condição de marido. Isso não é uma fraude? É uma fraude. Estou querendo dizer o seguinte, que o INSS muitas vezes foca na parte mais fraca dessa relação. Então, se você está com algum tipo desse problema, a primeira providência é: mantenha-se atualizado com seus endereços para você apresentar a sua defesa de forma correta. Eu entro na reta final do bate-papo político e quero encerrar essa nossa conversa com uma boa notícia que vem da região do Vale do Jaguaribe. O município de Russas pode ganhar indústrias na área da alimentação que irão utilizar insumos e matéria-prima local. A viabilização dessas indústrias está sendo articulada desde 2020 pelo deputado estadual Salmito Filho e agora ganha avanço. Carlos Silva. Uma notícia sobre a instalação de indústrias na cidade de Russas, dada em primeira mão pelo deputado estadual Salmito Filho, em entrevista à Rádio FM 98.5, enche de esperanças a população russana que sonha com mais oportunidade de trabalho. De acordo com Salmito, as empresas irão produzir pomadas, cremes, suplementos alimentares e produtos à base de leite de cabra em pó e de água de coco em pó, com o nome de Blue Dot Indústria Farmacêutica e Biotecnologia. Serão gerados 234 empregos diretos nas unidades fabris. Com isso, segundo o deputado pedetista, a produção de leite de cabra, bem como do coco verde e de outras culturas também produzidas aqui em Russas e na região, será ampliada. O polo industrial para Russas foi articulado a partir de estudos científicos desenvolvidos por professores da Universidade Estadual do Ceará, UES. A iniciativa foi levada ao governo do estado pelo deputado estadual Salmito Filho. Salmito abriu as articulações com o grupo internacional e, ao lado do prefeito Sávio Gurgel, trabalhou para as indústrias serem instaladas em Russas. Salmito fala com entusiasmo sobre o avanço das negociações para o município receber investimentos superiores a 90 milhões de reais e a implantação das indústrias ocorrerá em um período de 10
a 15 meses. O desejo, a vontade e até o compromisso do grupo dos investidores, né, do grupo empresarial, é de implantar essas indústrias no máximo, em 10 a 15 meses, né? Porque isso leva um tempo para a construção, porque não é só uma indústria, são 4 indústrias, então esse prazo ele já está sendo colocado, não é nem para a implantação, é para o funcionamento. Sim. Então a expectativa, o que nós estamos falando aqui é de trabalho, de expectativa e de expectativa verdadeira, né? Para que esse parque industrial, esse grupo, esse complexo industrial possa ser instalado e comece a funcionar aí entre 10 a 15 meses, é o que está sendo dito e é o desejo e é a vontade e o compromisso dos investidores. Com informações do Vale do Jaguaribe, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Silva. A expectativa sobre a criação de emprego, jornalista Beto Almeida, é sempre boa. Melhor ainda quando essa expectativa começa a se transformar em perspectiva, o que faz, nesse caso, a população sonhar com dias melhores em Russas. Zenon, o nível de ocupação no Ceará em 2020 sofreu impactos negativos mesmo por conta da pandemia de coronavírus. Só para a gente ter ideia aqui do que a gente está falando, menos da metade da população do nosso estado esteve ocupada formalmente no ano passado, ou seja, no ano de 2020. Você imagina o que isso significa? No país, a taxa média de desemprego, Zé, foi de 13,5% no ano passado. No Ceará, nós ficamos com uma taxa um pouco mais abaixo do que isso, 13,2%. E não foi só o estado do Ceará, claro. Outros estados também apresentaram um recorde negativo na questão do desemprego, do impacto negativo da pandemia no mercado de trabalho. E aí, quando a gente escuta uma notícia dessa perspectiva da vinda de fábrica para Russas, ali no Vale do Jaguaribe, você imagina o impacto que isso tem na cadeia produtiva como um todo. Os criadores de cabra da região, de municípios vizinhos, que podem agora passar a ser fornecedores de matéria-prima para a indústria que chega, Luciano. E o que isso significa no impacto para o comércio local? O que isso significa para a geração mesmo de emprego, para a melhoria da qualidade de vida e de renda da população. Então é de notícias boas como essa que a gente também anda atrás e anda precisando. Então parabéns aí ao Salmito Filho, ao deputado Salmito Filho, que vem, eu sei, trabalhando de forma árdua nessa tarefa dele, nesse papel que ele tem de levar boas notícias ali para o Vale do Jaguaribe. Parabéns ao prefeito Sávio Gurgel, que nós ficamos aqui torcendo para que isso venha. Não é só por uma questão, Luciano, de se levar, por exemplo, a administração, não. É porque isso é bom para todo mundo. E se é bom para todo mundo, a gente tem que torcer para que dê certo. Vamos aqui ficar acreditando que logo, logo, nós vamos estar tratando dos efeitos reais desta fábrica lá em Russas e no entorno dos municípios ali vizinho a Russas.